Tremendo, né, o que o Senhor está fazendo. Não dá vontade de sair daqui, né? Vocês me dão mais uns 45 minutos, 40 minutos, posso pregar? Eu não vou reduzir. Eu vou pregar aquilo que Deus me deu. Se alguém tem um compromisso, pode sair, não tem problema nenhum. Nós vamos estender um pouco o culto hoje, mas quando Deus está, a gente pode ficar a noite toda, né? Não tem problema. Eu estava pensando sobre a palavra de hoje. Hoje nós vamos fazer de conta que nós vamos no médico hoje. Nós vamos fazer um check-up do nosso coração. Mas não o nosso coração de carne, o nosso coração interior. Nosso coração, a nossa alma, nosso espírito. E quando a gente vai no médico fazer um check-up de coração, né? Vai no cardiologista, ele pede um monte de exames. Exame de sangue, cardiograma, às vezes esteira, né? E hoje eu quero fazer isso com vocês hoje, eu quero fazer uns exames. Se vocês estão comigo, nós vamos fazer isso hoje à noite. E a palavra coração, principalmente na Bíblia, a palavra coração, ela aparece em muitas partes na Bíblia. E muitas vezes a palavra coração na Bíblia está se referindo ao espírito e à alma. É uma linha muito tênue, é muito unido os dois. Então na Bíblia tem muitos versículos, muitos textos que falam de coração. E na Bíblia se refere muito a espírito e a alma. E é uma mescla entre o espírito e a alma. Então, esse tema que eu quero hoje começar a falar com vocês. E o que é a alma? A alma, ela é composta de mente, nossos pensamentos, emoções, que são nossos sentimentos, e desejos, que são nossas vontades. E o que define hoje a pregação é esse coração que é a junção do meu espírito, da minha mente, emoções, desejos. E eu quero pouco trabalhar com você sobre isso, entrar um pouco a fundo sobre o tema coração na Bíblia. E o tema de hoje, que eu quero falar hoje, ele é bem sugestivo. Pode botar para mim o tema? Como está o seu coração? É bem direto, né? Como está o seu coração interior? Como é que está esse coração que você não sente bater? Mas a Bíblia se refere muito, muito profundamente desse coração que te define. Que te define, que tu vive o teu dia a dia, que tu te relaciona com os outros. Esse coração que eu quero falar hoje um pouco. E tem uma importância muito grande, a Bíblia traz uma importância muito grande sobre a questão do nosso coração interior. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, se puder botar para mim. Olha só o que Salomão fala sobre o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração interior, o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Salomão está querendo dizer que o coração, ele define você. Teu coração interior te define. E Salomão nos adverte, guarde esse coração, cuida desse coração, porque isso te define quem tu é.
Tudo, as tuas decisões, quem você é, vai depender do seu coração interior. As tuas emoções, os teus pensamentos, as tuas decisões. E nesses últimos tempos, o pastor Olavo tem consultado bastante cardiologista em Porto Alegre, eu tenho levado ele quase todas as vezes. E é muito interessante, eu conversando com ele sobre o coração, né, o coração que nós temos, o órgão, né, onde passa o sangue. Ele explicou várias coisas, como o nosso coração que pulsa, como é uma coisa tão importante, é um órgão tão importante, o coração que nós temos aqui no nosso lado esquerdo, né? Que ele é um instrumento, ele é um órgão, ele é um aparelho tão desenvolvido que Deus fez em nós, que todo o teu corpo precisa dele. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso, e eu também cheguei na conclusão que o nosso coração interior é muito importante também. É algo que nós temos que cuidar, como diz Salomão. E se a gente não cuidar desse coração, que é físico, que é o órgão, nós morremos. E também o nosso coração interior, se a gente não cuida dele, nós vamos entrar numa morte espiritual. E quando a gente percebe que o nosso coração físico começa a dar problema, a gente percebe que não está muito bem, né? A gente sente mal, a gente sente que não está legal, e a gente vai no médico, porque a gente sente os sintomas, quando o nosso coração físico não está bem. Às vezes, tem casos que eu já ouvi que pessoas infartaram e nem sabiam que estavam infartadas, né? Tem esses casos também, claro. Mas geralmente as pessoas percebem que tem algum problema no coração. E eu quero falar um pouco sobre esse coração interior. Você percebe que o teu coração interior está com problema? Será que ele dá também sintomas que não está legal? Como descobrir se esse coração interior que te define, ele está bem? Como a gente vai fazer um exame desse coração? E Jeremias, o profeta Jeremias traz uma definição que eu quero trazer para vocês, Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9 e 10, se puder botar para mim. Olha o que o profeta Jeremias, Deus fala ao povo: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olha que Deus fala ao povo, o coração, esse coração interior, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença, quando esse coração está doente, olha que Deus fala, é incurável. Porque quem pode compreender esse coração? Então eu quero trazer para vocês a importância de você saber identificar se o teu coração interior está bem ou não. E eu te pergunto hoje, você já se preocupou com isso? Você já pensou nisso? Talvez a primeira vez que você está ouvindo isso, né? Não sei se você já se deu conta disso. Se alguém já te falou algo sobre isso. E hoje eu quero fazer 3 exames em você. 3 exames, ou 3 características de um coração que é saudável. E nós vamos conversar um pouco sobre essas 3 características. São 3 exames que eu vou fazer hoje em você. Hoje eu sou o doutor, tá? Vamos dizer assim, o Espírito Santo é o doutor, né? É só você o instrumento. E são características que nós precisamos manter em nossa vida, para que o nosso coração interior esteja funcionando bem. Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 15, Jesus fala algo aos discípulos muito profundo.
Pode botar para mim Mateus 13, versículo 13 ao 15. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos, e ele começa a mudar a sua forma de falar. Ele começa a pregar em formas de parábolas. Ele começa a deixar de ensinar diretamente, ele começa a usar parábolas, exemplos, falas, histórias. Então aqui esse é o contexto. Então Jesus aos discípulos começa a falar assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo o povo não vê, e ouvindo o povo não ouve e não entende. Mas se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam ouvindo com ouvido natural, eles não entendem. Ainda que estejam sempre vendo, eles jamais vão perceber a mudança. E o versículo 15, que eu acho muito profundo, quase um tiro, é um soco, Pois o coração deste povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Aqui é um confronto. É um confronto que Jesus faz ao povo, aos críticos daquela época, aos fariseus. E aqui é muito sério o que Jesus traz nesses pequenos versículos. Então a primeira característica, o primeiro exame que eu faço contigo hoje, é você ter um coração sensível. Um coração sensível. Muitas vezes, a gente vive a nossa vida de cristão, e a gente vive, vai vivendo, vai entrando no automático, culto após culto, domingo após domingo. A gente está aqui presente, a gente está de ouvido, como Jesus falou, a gente ouve, a gente vê o que aconteceu aqui, mas, sei lá, indiferente. Isso não faz diferença nenhuma. Ou quando alguém fala uma palavra para o teu coração, quando alguém fala uma pregação, quando alguém canta aqui em cima, não sei. De várias maneiras o Espírito Santo pode falar contigo pela Bíblia. E você está ouvindo, você está vendo, mas o seu coração não é mais tocado. Você começa a tornar insensível para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Jesus estava ali, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, o Messias, mas o povo não era tocado por sua palavra, porque o seu coração estava insensível. A palavra não penetra mais, não faz mais diferença, tu entra no automático. Você que estava aqui hoje à noite, quando aconteceu essa questão da manifestação do Espírito Santo aqui, como você se comportou a esse tempo? Isso tocou o teu coração? E Jesus estava falando isso mesmo, sabe? Jesus estava falando, gente, eu estou pregando, eu estou falando, eu estou ministrando, mas o povo não entra mais no coração, não atinge o coração, não muda, é insensível. E a gente começa a viver exatamente essas pessoas que Jesus condenava. E eu não estou falando só para vocês, amados, eu estou falando uma igreja geral, comunhão familiar, batista, sei lá onde. A igreja, eu falo como um todo do mundo. Nós temos que cuidar com o nosso coração. E o primeiro característica é esse coração sensível, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao teu coração. O que ele fala contigo?
Havia um rei em Israel, eu quero usar ele como exemplo para não ficar só... A Bíblia diz que é o rei Josias. Josias era um rei muito novo. E a Bíblia diz que ele assumiu o reinado de Judá. E ele começou a reconstruir o templo, mas havia muita idolatria, havia muita coisa errada. O povo estava corrupto, estava distante de Deus. E nessa construção do templo, a Bíblia diz que o sacerdote encontrou a lei escrita, né? E foi até o rei e começou a falar a lei. E começou a falar os pecados, as coisas erradas. E a Bíblia diz que quando esse rei Josias, que estava no pecado, estava governando essa nação corrupta, distante de Deus, adorando outros ídolos, a Bíblia diz que o sacerdote começou a ler a lei, e a Bíblia diz que na hora, Josias teve uma decisão. E eu queria que abrisse a Bíblia agora, 2 Reis 22, capítulo 22, 18 a 19. Olha só a decisão que esse homem tomou quando ele foi confrontado, que estava errado. Deus fala ao rei: diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Amado, quando Josias viu que estava errado, Deus se alegrou o seu coração e mudou toda a condenação e o juízo que ele estava sobre aquele povo, porque o rei, a Bíblia diz que abriu o seu coração e se humilhou, e a Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Antigamente, quando a pessoa se arrependia, era uma humilhação, ele se rasgava as vestes. A primeira decisão que esse homem tomou, se humilhou, quando ele percebeu que o seu coração estava errado. E depois, a história dele, você pode ler em casa, 2 Reis 22, 23, 24, fala sobre ele. Ele começou muito mal, mas quando ele foi confrontado com o Senhor, ele tomou uma posição, ele se humilhou. E a Bíblia diz que o reino dele nunca mais será esquecido na história, foi um dos maiores reis de Israel. Mudou o que havia sobre aquele povo. Esse rei tomou uma decisão, o quê? De humilhar e abrir o seu coração. E hoje eu te pergunto, quando você é tocado pela palavra, quando o Espírito Santo te confronta, quando o Espírito Santo fala contigo pela Bíblia, alguém ministrando aqui, o louvor, um líder de célula, um líder de congregação, o que teu coração age com isso? O que você faz com essa informação? Você fecha o teu coração? Ou você se humilha e diz, não, eu preciso mudar? Qual o coração que você tem quando o Espírito Santo te confronta, quando o Espírito Santo vem ao teu encontro e fala ao teu coração? Cuidado, amados, cuidado com o teu coração. Salomão, nós vimos, Salomão diz, cuida o teu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. E a primeira coisa, primeiro exame, primeira característica, é um coração sensível. E o remédio para esse coração insensível é arrependimento, humilhação. Salmos capítulo 51, versículo 17, olha o que o salmista fala. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O Deus não vai desprezar. Amado, um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, Deus não vai deixar em vão. Ele vai te visitar, amado.
isso chama a atenção dele, isso desperta ele, isso agrada o coração dele. Sacrifícios aqui, antigamente se fazia sacrifício de adoração, né? E o povo estava tão acostumado a fazer sacrifícios, mas o coração não mudava. Então Deus fala isso, Deus realmente, o salmista traz isso, que os sacrifícios que agrada a Deus, não é sacrificar um animal, como era naquele tempo, mas é um coração quebrantado e contrito, um coração sensível à voz dele. E o principal princípio que eu quero trazer, o maior perigo para um cristão, para você e para mim também, tá? É permanecer com um coração que já não sente mais nada. É a tragédia. É morte espiritual. E eu me lembro também, você vai se lembrar também, que quando Moisés falava a Faraó, deixa o meu povo ir, o que a Bíblia diz? Que Deus endurecia o coração de Faraó. Amado, tu sabe o que aconteceu no Egito, né? As pragas todas. O coração endurecido, ele vai te levando cada vez mais para um abismo. E quando você perceber, já é tarde. Você já não sente mais diferença. Você não sente mais o que é errado, o que é certo. A gente fala muito, né? A mente se cauteriza. Você não sente mais diferença entre servir a Deus ou servir a um sistema mundano. E eu quero dizer para você, um coração insensível, não é só você que se afeta. É a tua esposa, o teu marido, é teus filhos, é a tua família, a tua casa, vai pagar o pato por isso. Porque um coração sensível, amado, ele agrada o Senhor. Tu vai ver o que tua família muda, quando um homem da casa, mulher da casa, eu não sei quem de você hoje está na igreja que realmente aceitou Jesus. Amado, você vai ver o resultado na tua família. E vamos para uma outra característica. Já falei do coração insensível, esse coração sensível. Outro exame que eu quero fazer com vocês, outra característica. Abre para mim em Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 e 38. Aqui, Jesus fala, né, para aquele jovem rico. Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 38. Este é o primeiro e maior mandamento. A segunda característica, a segundo exame, para ter um coração saudável, um coração interior saudável, é ter um coração inteiro com Ele. Ter um coração inteiro entregue ao Senhor. Um dos maiores problemas antigamente do Velho Testamento, e Deus teve que colocar isso na lei, teve que deixar como um princípio para o povo, porque era um dos maiores problemas naquela época, antes de Jesus vir, né? Que o povo, ele se desviava, ele começava a adorar outros deuses, ele começava a se encantar com outros povos, e daqui a pouco servia um pouco a Deus, sacrificava um pouco ali para ganhar sorte, e depois ele ia lá para os outros deuses, sacrificava lá também para ter sorte dos outros. E a gente vê na história, a Bíblia toda do Velho Testamento parece que é mais ou menos, era quase uma repetição. O povo começava a desviar o seu coração, já não era inteiro diante de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali. Aqui não está dando sorte, então nós vamos para cá. E a gente começa a perceber um povo, estava na lei definido, ame o teu Deus, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Deus queria um coração todo entregue e rendido a Ele. E Ele deixou isso como um princípio, como lei. E o povo corrompia isso. Começava a se apaixonar, começava a se induzir com outros povos. E começava a dividir sua atenção. E eu comecei a pensar nisso. E isso é uma coisa muito profunda. Porque lá atrás já tinha esse problema, mas hoje eu vejo que é uma coisa atual. Quantas coisas querem roubar o teu coração?
a mídia, a influência, governos, política, pecados. O que eles querem? O que eles trabalham? O que é o desejo? O que é o cerne da questão? É conquistar o teu coração. Se eles ganhar teu coração, eles estão bem. Eles têm você inteiro. E isso era uma das grandes preocupações que Deus tinha. Porque quando o coração não estava totalmente com Ele, ele se perdia. Então Deus trouxe isso de uma maneira muito explícita. Eu quero o teu coração por inteiro, porque dividido, amado, tu começa a abandonar Deus. Tu começa a desviar a tua atenção. E olha o que aconteceu com um grande rei, que nós falamos muitas vezes, que eu falei agora há pouco tempo, Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, bota para mim. Olha que foi a vida de Salomão. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. O que eu falei? O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Um rei que começou, meu Deus do céu, a maior sabedoria. Eu acho que não houve ninguém na face da terra mais sábio que Salomão, que teve mais riqueza que Salomão. Um reino que até hoje, eu acho que não houve reino na terra mais importante, mais influente e mais poderoso que o rei Salomão. Começou muito bem, perfeito, um homem dedicado ao Senhor. Mas à medida que ele foi se envolvendo, o seu coração com mulheres, pecados, idolatria. E a Bíblia diz, e frisa isso, o seu coração já não era totalmente de Deus. Já não estava dedicado totalmente a Deus. E eu quero dizer para você, amados, você não muda da noite para o dia. O teu coração não passa do Senhor para outro da noite para o dia. São pequenas decisões, são pequenas liberdades que você se dá, são pequenas sementes. É uma decisão aqui, daqui a pouco é outra decisão lá, é um encantamento aqui, é um encantamento lá, é uma distração aqui, passa um mês, é uma outra distração. Pequenas mudanças que tu vai tomando na tua vida. Eu me pergunto muitas vezes, eu vejo pessoas que se convertem, amados, o primeiro amor é a coisa mais linda. Pense quando você se converteu, aceitou Jesus, aquele primeiro amor. Por que nós perdemos aquela chama? Por que aquele coração que era totalmente de Deus, por que ele não é mais totalmente de Deus? O que aconteceu? Amado, você não perdeu isso da noite para o dia, você perdeu em pequenas distrações. A arritmia, né? A arritmia do coração. Ele começa pequeno. Começa pequeno. E amados, o diabo não vai te convencer noite para o dia. O diabo só quer lutar com o teu coração. É isso que a Bíblia traz de muito perfeito, e a definição é muito clara. O diabo quer roubar o teu coração, porque ele vai ter o controle da tua vida, da tua família, das tuas decisões, do teu futuro. E se o teu coração não for totalmente dedicado ao Senhor, totalmente ligado com o Senhor, para ele já está feliz, para o diabo já está feliz, porque ele sabe que se
conseguir um pouquinho no teu coração, ele destrói. Então eu te digo assim, amados, o coração completo ao Senhor, ele exige esforço, ele exige renúncia, ele exige dedicação, ele exige força tua, ele exige... É como Jesus falou, né? É como na lei falava, é como o princípio fala: ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, porque o coração totalmente de Deus vai exigir esforço. Você vai precisar dizer não. Você vai precisar romper com coisas. Você vai precisar sentar em outras mesas. Você vai precisar conversar com pessoas diferentes. Um coração totalmente do Senhor exige esforço, exige proteção, exige dedicação. Mas é isso. Cuidado, que você pode todo dia estar perdendo um pouco do teu coração. E quando você vê, você não tem mais volta. Porque o teu coração se tornou insensível e dividido. Mas eu tenho um remédio. 2 Crônicas 16, capítulo 16, versículo 9, tu puder botar para mim? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, porque o povo não queria. Mas eu quero só frisar isso, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Isso para mim é uma promessa, isso para mim é uma vitória, porque quando você estiver fraco, mas o seu coração está totalmente do Senhor, o Senhor vai te fortalecer. Quando você estiver desanimado, você estiver na pior luta da tua vida, mas se teu coração é totalmente dele, ele não vai te desamparar. É isso que ele está falando. Eu estou passando por toda a terra e estou vendo o coração de quem está totalmente dedicado a mim, e aqueles eu fortaleço, aqueles eu ajudo, aqueles eu me comprometo. Amados, isso é promessa, amado. Mantenha o teu coração dedicado ao Senhor, porque Ele diz que Ele vai te fortalecer, Ele vai estar contigo, os olhos dele estão sobre toda a terra. É uma promessa, é uma vitória para nós, amados. Ele não vai desamparar. Por quê? Porque o nosso coração é totalmente dele. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz algo tão profundo para nós como igreja. Puder botar para mim, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Se não conseguir achar, eu vou ler aqui. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deus está chamando nós, amados, para um tempo de purificar o nosso coração, de tomar o nosso coração e entregar a Ele, totalmente a Ele. É isso que Ele está falando para ti hoje à noite. Dedique o seu coração, aproxima dEle, limpe as mãos. Não divida teu coração com outros, com outras, com coisas, mas foca nele. Coloque todo o teu coração nele. E como é que você pode ter um coração realmente dedicado a Ele? É você chegar todo dia e submeter à sua vontade. Chegar à cruz todo dia, se humilhar, se arrepender e se dedicar completamente a Ele. Isso, você vai manter o teu coração cada vez mais puro, mais santo, mais dedicado a Ele e mais sensível. É todo dia você tomar a decisão de você se humilhar, de você se arrepender e dizer: Senhor, eu me submeto à Tua vontade.
Então nós falamos a primeira característica, coração sensível. Segunda característica, coração inteiro. E por último, terceiro, eu vou falar sobre um coração puro. Um coração puro. Coloca para mim Mateus 5, versículo 8. A bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 8. Jesus falando: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aqui eu quero falar algo muito profundo para você. Jesus não está falando de salvação aqui. Jesus está falando de um posicionamento que você deve ter com o teu coração interior. Um coração puro, porque tu vai ver Deus. Mas não é salvação, não que tu vai para o céu, não é isso. É aqui na terra, quando você tem o teu coração puro, você mantém o teu coração puro, você começa a ver Deus em todas as situações da tua vida. Você está me entendendo? Quando você mantém o teu coração puro diante de Deus, você em todas as situações da tua família, do teu emprego, dos teus filhos, ações que acontecem durante o dia, na tua vida que você nem percebe, mas quando você tem um coração puro para com Deus, você vai começar a ver Deus em todas as situações da tua vida. Você vai começar a vê-lo, ele vai se tornar tão real para você, que você não consegue mais imaginar a sua vida sem Ele, quando o seu coração está puro, porque você começa a enxergá-lo em todos os momentos que você vive. Você acordar de manhã, você saber que você está respirando por causa dEle. Todas as situações da vida, quando você tem um coração puro, você começa a ver o Senhor se manifestar na tua vida, todos os momentos da tua vida. E aqui para mim é algo muito forte, um cerne muito grande. E olha o que ele fala aos discípulos em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23. Puder botar para mim. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e insensatez. Versículo 23. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O que é um coração puro? É quando você consegue se afastar de todas as raízes que você cria aqui dentro de amargura, falta de perdão, imoralidade, arrogância, insensatez, é inimizade, é um contra o outro. Vocês viram o que aconteceu hoje? Que morreu uma mulher. Vocês viram qual foi a disputa? Por causa da herança. Chegou um momento que a mulher que matou a outra tomou a decisão de matar. Mas isso não começou de uma hora para outra, isso começou a tempo. Amados, esses problemas que tem no teu coração interior, amado, se você conseguir cortar, corte o quanto antes. Essas raízes que estão se criando, de inveja, ciúme, contendas, falta de perdão, inimizade, inveja, calúnia, corte isso. E o Rei Davi deu uma solução para a gente ter um coração puro. Salmo 51, versículo 10. Eu estou lendo bastante a Bíblia, tá? Porque eu gosto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro. Nós precisamos se humilhar e se reconhecer. Humanamente é impossível você criar um coração puro. Somente o Espírito Santo para tornar o teu coração puro. Você humanamente não consegue, mas se você pede a Deus, se você crê, se você acredita, se você confia nele, se você entrega a ele o teu coração e diz: Deus, me dá um coração puro. É isso que o Salmo está falando. Deus cria um coração puro em você. Deus retira aquele peso, aquele fardo, aquelas raízes que estão te matando por dentro, e Ele te dá um coração puro. Uau! Tem um outro versículo que diz assim, Mateus 18, versículo 13, eu não pedi para ela botar, mas assim:
Eu asseguro que não ser que vocês se convertam e tornem o coração como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Amado, para que melhor exemplo que Jesus usou uma criança? Se a gente tem que ter o coração que nem a delas, amado, pode bloquear você ter o acesso ao reino. Então eu digo hoje para você, tenha um coração puro. Tenha um coração puro, busque isso de Deus. Deus, me dá um coração puro. Perdoa se você precisa perdoar. Libera perdão. Se humilha, se arrependa. E olha o que Jesus fazia. Jesus chorava com os que choram, coração macio, coração sensível. A sua vida era fazer a vontade do Pai, era um coração inteiro, era fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Lavou os pés do traidor, coração puro. E o que Ele deseja de nós? Que o nosso coração seja sensível, que o nosso coração seja inteiro, e que o nosso coração seja puro. Pureza é como, você já viu como eles fazem o ouro? Extrai o ouro? Eles colocam em calor, né? E toda impureza começa a sair. Torne o teu coração como ouro puro. Pureza. E eu finalizando aqui, Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26 e 27. Coloque para mim para finalizar. Olha o que Deus falou ao povo, pelo profeta Ezequiel. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito, o Espírito Santo em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Esse é o coração, esse é o desejo de Deus, e Deus já fez isso, enviando o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você, e esse Espírito Santo vai te colocar um coração sensível, um coração puro, e um coração total a Deus. E graças ao Espírito Santo que mora dentro de você, e o quanto você tem se dedicado a isso, o quanto você tem buscado isso. Hoje foi feito um check-up profundo no teu coração interior. Hoje eu me dispus a fazer isso com você. Eu não quis aqui acusar ninguém, por favor, não entenda isso. Mas eu quis fazer um exame em você, para você identificar se você está bem em todas essas áreas. Se a tua saúde interna, se o teu coração interno está bem. Se o teu coração interno está bem. Talvez você está visitando a gente a primeira vez hoje. Eu já quero dizer para ti, tenha um coração, entregue o teu coração a Jesus Cristo. Deixa Ele te dar um coração puro, um coração sensível, um coração totalmente entregue a Ele. Como está o teu coração interior a partir do que você ouviu? Como você classifica esse teu coração? Está bem? Não, está tudo bem. Passei nos 3 testes. Os 3 exames fui aprovado. Glória a Deus, busque mais isso. Mas se não estiver bem, cuidado, você pode estar muito perto da morte espiritual. Será que a gente se preocupa mesmo com esse coração? Será que esse coração está bem? O teu coração interior está bem? Salmos fala, Davi fala, sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Será que você pode dizer para o Senhor, como Davi falou, Senhor, sonda meu coração? Sonda meu coração? Ou você tem vergonha de dizer, Deus, não sonda, porque não está legal.
Você hoje pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, pode sondar meu coração está inteiro, meu coração é sensível à tua voz, meu coração é puro. Talvez foi muito pesado que eu falei hoje, coisas muito pesadas, mas amado, eu quero dormir no meu travesseiro hoje à noite, eu quero saber que eu falei a verdade para você. Eu quero saber que se Jesus está aqui agora, né? Ele possa sondar o meu coração também, assim como eu estou pedindo para sondar o teu, para ver se não tem nada que está desalinhado com o dele. Eu quero que você se coloque em pé, amados. Fecha teus olhos. Uau. Sonda o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Tem um coração de carne aí dentro que está pulsando por Ele. Tem um coração sensível à sua voz. Tem um coração totalmente disponível a Ele. Tem um coração apaixonado por Ele. Tem um coração puro. Deixa Deus sondar, assim como Salmos disse: sonda o meu coração. Sonda o teu coração. Sonda, Senhor. Sonda nessa noite o coração de todos aqui.